Apocalipse 9 é o capítulo mais assustador da Bíblia. Fique em casa, se você algum dia vir isso. Assista a este vídeo até o final para descobrir o pior evento na Terra e o ser mais assustador da Bíblia. O Antigo Testamento contém 15 livros de profecia, mas o Novo Testamento tem apenas um, Apocalipse. João, um apóstolo, escreveu-o enquanto estava em Éfeso. João e Maria, a mãe de Jesus, mudaram-se para lá juntos. Eles viveram suas vidas em Éfeso, onde também foram enterrados. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. Durante esse período, o imperador Domiciano exigia que todos queimassem incenso para César uma vez por ano, no dia do Senhor. As pessoas tinham que ficar diante de um altar, levantar as mãos e declarar: César é o Senhor. Para os primeiros grupos cristãos, isso era um desafio severo. Sua fé era evidente: Jesus é o Senhor. Eles não podiam dizer César é o Senhor sem enfrentar severas consequências. Agora, era crucial ver se os cristãos manteriam firmemente sua fé. Mesmo antes de este livro ser escrito, pessoas já estavam morrendo por sua fé, e todo este livro é um guia para aqueles dispostos a morrer pelo que acreditam. Inicialmente, a palavra mártir significava apenas testemunha, mas logo ficou claro que ser uma verdadeira testemunha de Jesus poderia significar perder a vida. É por isso que o significado de mártir mudou para alguém que morre por sua fé em Jesus. João escreveu o livro do Apocalipse, mas está escrito de forma diferente do Evangelho de João e suas 3 cartas. Eis o motivo: o livro do Apocalipse foi dado a João de uma maneira única. Deus, o Pai, deu-o a Jesus. Então Jesus deu-o a um anjo, que então o passou para João, que o escreveu para todas as igrejas. Nenhum outro livro na Bíblia surgiu de maneira tão complexa. João escreveu o que viu e ouviu, e às vezes o que ele viu era tão extraordinário que o anjo teve que lembrá-lo 11 vezes para escrever tudo. Durante suas visões, João foi levado ao céu, onde ouviu várias vozes e coros cantando, e ele teve que garantir que escrevesse todas essas coisas. Apocalipse é um livro incrível com um assunto claro: o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Esse evento é previsto 318 vezes na Bíblia, tornando-o a previsão mais frequentemente mencionada. O livro do Apocalipse cobre os eventos que ocorrem antes, durante e após o retorno do Senhor Jesus. É aqui que vemos as trombetas. O Apocalipse está cheio de imagens e figuras, usa muitos símbolos para nos ajudar a entender coisas que de outra forma seriam muito complexas. É importante saber que esses símbolos estão lá para tornar as coisas mais claras, não mais confusas. No entanto, algumas pessoas acham que os símbolos no Apocalipse são muito complicados e optam por ignorar ou negligenciar a mensagem. Mas isso não está certo. Podemos agrupar esses símbolos em 4 tipos principais. Primeiro, alguns símbolos são fáceis de entender. O dragão ou serpente representa o diabo, o lago de fogo significa inferno, o grande trono branco é onde o Senhor julga. Segundo, alguns símbolos são explicados ali mesmo no texto. As estrelas são anjos, os castiçais representam igrejas, os selos, trombetas e taças representam desastres, o incenso é como orações subindo ao céu, os 10 chifres simbolizam reis. Terceiro, outros símbolos também são encontrados em outras partes da Bíblia. No Antigo Testamento, você encontrará a árvore da vida, o arco-íris, a estrela da manhã, a vara de ferro, cavaleiros e governos opressivos mostrados como bestas selvagens. Podemos geralmente assumir que esses símbolos significam o mesmo que sempre significaram. Por último, alguns símbolos não são claros. Pegue a pedra branca, por exemplo. Os estudiosos têm muitas ideias diferentes sobre o que isso significa. Pode ser uma marca de inocência, um sinal de aprovação ou um token de grandeza. Talvez só saberemos seu verdadeiro significado quando recebermos uma. Números frequentemente servem como símbolos. No livro do Apocalipse, o número 7 aparece com frequência.
Pense em estrelas, castiçais, lâmpadas, selos, trombetas e taças. Especificamente, as 7 trombetas são mencionadas em Apocalipse 8, verso 6 até Apocalipse 9, verso 19 e Apocalipse 11, verso 15 até 19. Essas 7 trombetas são o que vem do 7º selo, julgamento. Isso significa que quando o 7º selo é aberto, ele convoca anjos que tocarão essas trombetas. Apocalipse 8, verso 1 até 5. Os eventos que essas 7 trombetas anunciam ocorrerão durante o período da tribulação, nos tempos do fim. A primeira trombeta. Quando o primeiro anjo toca sua trombeta, a terra é atingida por granizo e fogo misturados com sangue. Apocalipse 8, verso 7. 1/3 das árvores da terra são destruídas por esse desastre, e cada folha de grama é queimada. Este terrível evento é um tanto semelhante ao 7º desastre no Egito. A segunda trombeta. No céu, outro anjo toca uma trombeta. O resultado é que algo como uma montanha gigante toda em chamas foi lançada ao mar. Apocalipse 8, verso 8. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios são destruídos e 1/3 das criaturas do mar morrem. Este desastre tem algumas semelhanças com o primeiro desastre no Egito. A terceira trombeta. O julgamento da terceira trombeta é semelhante ao segundo, mas desta vez afeta os lagos e rios de água doce do mundo, em vez dos mares. A quarta trombeta. A quarta das 7 trombetas causa mudanças no céu. 1/3 do sol foi atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles escurecessem. Após o julgamento da quarta trombeta, João aponta um alerta importante de um anjo voando no céu. Esta águia grita em voz alta dizendo: "Ai, ai, ai", aos habitantes da terra por causa dos toques das trombetas que os próximos 3 anjos estão prestes a soar. Apocalipse 8, verso 13. É por isso que a 5ª, 6ª e 7ª trombetas são chamadas de 3 ais. É aqui que vemos o primeiro ai, Apocalipse 9, verso 1, nova versão internacional. O 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. A ela foi dada a chave do poço do abismo. Este é o 5º anjo que tocou uma trombeta. Antes disso, havia 7 selos e então vieram 7 trombetas. Esses eventos estão agrupados, embora não aconteçam necessariamente um após o outro. Os primeiros 4 selos e as primeiras 4 trombetas lidaram com coisas terríveis acontecendo na terra. Os primeiros 4 selos envolveram os 4 cavaleiros que trouxeram ditadura, guerra, fome e morte. As primeiras 4 trombetas causaram danos às plantas, oceanos, rios e ao céu. Os últimos 3 selos foram sobre coisas acontecendo no céu. Os gritos das pessoas que morreram por suas crenças, acontecimentos estranhos no céu e uma introdução às 7 trombetas. As últimas 3 trombetas descreverão horrores relacionados aos demônios. Lemos sobre uma estrela caída. O texto nos diz claramente que esta estrela representa uma pessoa, referida como ele, não uma estrela real. A palavra caída mostra que esta pessoa já havia caído antes. Mas quem é essa estrela? Algumas pessoas pensam que pode ser Nero, um anjo caído, um espírito maligno, Satanás, a palavra de Deus, um bom anjo ou até mesmo o próprio Jesus. Nesta história, a estrela é melhor entendida como um anjo. Agora, se este anjo é bom ou mau, depende de como ele se conecta com o anjo do poço sem fundo, descrito em Apocalipse 9, verso 11. Se o anjo em Apocalipse 9, verso 1 é o mesmo que o de Apocalipse 9, verso 11, então ele é um anjo mau, possivelmente o próprio Satanás. Se é um anjo diferente, então pode ser um bom anjo enviado por Deus para abrir o poço sem fundo para trazer o julgamento. Foi dada a chave do poço sem fundo. O fato de essa estrela ter caído nos leva a pensar nele como Satanás, ou talvez outro anjo maligno de alta patente. No entanto, a ideia de que ele foi dado a chave nos faz reconsiderar se ele realmente é Satanás.
O conceito de que Satanás governa o inferno não é apoiado em outras partes da Bíblia. Em vez disso, Satanás será um prisioneiro do inferno, não seu mestre. Ao mesmo tempo, vemos que a chave é dada a este ser em um momento particular e por um motivo especial que avança o plano de Deus. Quer este anjo seja mau ou bom, ele faz parte do desígnio de Deus, mesmo que não tenha a intenção de ser. O poço sem fundo. As pessoas costumam se perguntar onde ele está. A resposta mais simples pode ser que está no centro da Terra, onde tudo parece ser o topo e nada é o fundo. Mas alguns acreditam que a ideia do poço ser sem fundo é apenas um símbolo. O abismo é uma prisão para alguns demônios, é provavelmente o mesmo que o poço sem fundo. Em um sentido mais amplo, este lugar é visto como o reino dos mortos, semelhante ao Hades, Romanos 10, verso 7, ou quem descerá ao abismo, isto é, para trazer Cristo dentre os mortos. Ele abriu o poço do abismo e fumaça subiu do poço como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar foram escurecidos pela fumaça do poço. Então da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi dado poder a eles, como os escorpiões da terra têm poder. Eles foram instruídos a não danificar a grama da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, mas apenas as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. E não lhes foi permitido matar ninguém, mas atormentar por 5 meses. E seu tormento era como o tormento de um escorpião, quando pica uma pessoa. E naqueles dias as pessoas procurarão a morte e não a encontrarão, desejarão morrer, e a morte fugirá delas. Apocalipse 9, verso 2 até 6. Estes claramente não são gafanhotos comuns. Em vez de comer plantas, eles atacam pessoas como escorpiões. Eles são uma imagem do grande número de demônios que serão liberados na terra. O ponto é que durante a grande tribulação, que é um tempo de julgamento de Deus, Deus liberará exércitos demoníacos que estavam presos. Eles descerão à terra como um enxame de gafanhotos destrutivos. A marca de Deus em suas testas. Aqueles que têm a marca de Deus em suas testas, os 144 mil e possivelmente outros, estarão seguros, mas ninguém mais estará. Este julgamento de Deus é inevitável. Quem são os 144 mil no Apocalipse? Eles já estão aqui. Poderíamos você e eu ser um deles. O livro do Apocalipse tem 3 referências a um grupo de pessoas numerando 144 mil. Apocalipse 7, verso 4 diz: E ouvi quantos foram selados, 144 mil. 12 mil selados de cada tribo dos filhos de Israel. Por que eles são selados? Eles são selados para serem protegidos de futuros julgamentos. Neste ensino sobre o futuro, Jesus descreveu este tempo como uma grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até este tempo, nem jamais haverá. No Novo Testamento, a palavra selado origina-se de uma palavra grega que significa carimbar com uma marca privada. Deus tem um plano específico e um tempo para tudo, e seu objetivo é levar as pessoas ao arrependimento, conforme escrito em Apocalipse 9, verso 20 até 21. Durante esses tempos, as pessoas vão querer morrer, mas não poderão. Eles desejarão a morte, mas a morte os evitará. Não haverá escapatória desse sofrimento severo. Sua força é comparada à força dos escorpiões, e embora uma picada de escorpião seja muito dolorosa, geralmente não causa morte. Eles desejarão morrer. Assim como Paulo falou em Filipenses 1, verso 21 até 23, essas pessoas sofredoras desejarão a morte, mas suas razões e resultados são completamente diferentes dos de Paulo. Para Paulo, morrer significava receber bênçãos eternas, mas para esses sofredores, a morte é apenas passar de seu sofrimento atual para o castigo eterno. Apocalipse 9, verso 7 até 10, Nova Versão Internacional.
A aparência dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha, e em suas cabeças pareciam haver coroas de ouro, e seus rostos eram como rostos humanos. Eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. Eles tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. Eles têm caudas como escorpiões e ferrões, e em suas caudas está o poder de machucar as pessoas por 5 meses. A forma dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha. As pessoas tentaram muitas vezes provar que esta descrição de gafanhotos, embora poética, corresponde verdadeiramente aos gafanhotos naturais. Mas esta visão ignora um sinal claro de sua natureza demoníaca. Por que Deus os chamaria de gafanhotos se não fossem gafanhotos reais, mas sim espíritos malignos que enxameiam e devastam como gafanhotos? Uma razão-chave é que os gafanhotos servem como mensageiros do julgamento de Deus. Vemos isso claramente no Antigo Testamento em histórias como Êxodo 10, verso 4 até 14, e Amós 4, verso 9. Como cavalos, como ouro, como rostos de homens, como cabelos de mulheres, como dentes de leões, o uso repetido da palavra como sugere que a descrição não deve ser tomada literalmente. O efeito geral dessa imagem é de uma crueldade estranha e assustadora. Ideias de que esses gafanhotos possam realmente representar coisas como helicópteros de ataque usados pelo anticristo ou um governo global são interessantes, mas são apenas suposições e não se alinham com todos os detalhes. Parece que devemos aceitar que Deus, cumprindo o desejo antigo desses espíritos malignos de terem corpos próprios, fez corpos para eles. Esses corpos são assustadoramente adequados, assim como os espíritos malignos que vivem neles. Não podemos identificar exatamente quem ou o que representa o enxame de gafanhotos. O que sabemos com certeza é que pouco antes do mundo acabar, o mal enfrentará um período de sofrimento demoníaco severo, diferente de qualquer coisa antes. As especificidades de como isso acontecerá permanecerão desconhecidas até que a história as revele. O líder desses gafanhotos, Apolion e Abaddon têm os mesmos pensamentos de destruição ou tormento, perdição. Abaddon é um demônio que trabalha sob o comando de Satanás e é responsável por um abismo cheio de gafanhotos que aparecerão no palco durante os últimos dias. Como o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos em línguas separadas, a palavra para destruidor em grego será diferente da palavra em hebraico. Isto é algo que precisamos ter em mente o tempo todo. Embora vejamos apenas a instância na última metade da Bíblia, em Apocalipse 9, verso 11, 5 versículos no Antigo Testamento usam a palavra. Abaddon, no Antigo Testamento, parece significar destruição. O nome Apolion é a forma grega de Abaddon, significando destruidor. Apocalipse 9, verso 11. Eles têm sobre si como rei o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego tem o nome Apolion. Isso mostra que o acampamento do inimigo está organizado com o título de rei. No livro de Daniel encontramos o príncipe da Pérsia, que também é um demônio de alta patente. O termo rei e príncipe mostra conexões com um reino. Isso mostra claramente um reino com forças que se opõem a nós. Este evento marca o início do fim, durante o qual Satanás e os exércitos sob seu comando serão soltos. Ele será permitido levar aqueles que rejeitam Cristo como rei durante a limpeza de toda a terra, para abrir caminho para um novo céu e uma nova terra. O nome Abaddon aparece em algumas versões do Antigo Testamento, como a versão padrão em inglês e a nova versão internacional. Na versão internacional, versão do Rei James e nova tradução viva, ele aparece como destruição. João está fazendo uma declaração espiritual e política ousada no livro do Apocalipse ao se referir tanto a Abaddon, hebraico, quanto a Apolion, grego.
Juntos, os selos, trombetas e taças dos tempos finais compõem o grande dia da ira de Deus e servem para julgar o reino do anticristo de iniquidade. O Abaddon e Apolion do Apocalipse é um demônio real que um dia imporá dor real em pessoas reais durante o julgamento real de Deus. Abaddon era um lugar dos mortos no Antigo Testamento, Jó 31, verso 12, que é regularmente associado à morte e ao reino dos mortos. Está ligado ao poço e aos rolos do Mar Morto. Portanto, é equivalente ao Hades, o reino dos mortos que às vezes é personificado e sobre o qual Deus e Cristo têm controle final. Aqui, o controle é temporariamente atribuído a um anjo maligno, que parece ter sido aprisionado com os outros espíritos do poço. João pode estar adaptando o título de maneira negligente para fazer seu ponto. Assim, muitos sugerem que este título também é destinado a ridicularizar Apolo, o deus arqueiro, um de cujos emblemas eram os gafanhotos. Isso nos deixa saber que o objetivo do maligno, que é o cabeça de Abaddon, é contra nós. João 10, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem a vida e a tenham em abundância, até a plenitude, até transbordar. Com o abismo aberto e a fumaça subindo, João vê Abaddon e seus gafanhotos. Como os gafanhotos foram instruídos a não danificar a grama, qualquer planta verde ou árvore, ou as pessoas que têm o selo de Deus em suas testas, podemos deduzir que esses gafanhotos representam algo simbólico. Gafanhotos verdadeiros se alimentam de vegetação, incluindo árvores, grama e plantas. Os gafanhotos são simbólicos, e gafanhotos são usados como um símbolo no Antigo Testamento. Note que o som dos gafanhotos é semelhante ao de um exército poderoso se aproximando da nação. O tormento dos gafanhotos é permitido por 5 meses. O tempo de vida dos gafanhotos é de 5 meses, e a estação de duração, quando os gafanhotos atacariam, é de 5 meses. Parece ser essa a razão para usar esse número de meses para a duração do tormento. A angústia e a agonia não durarão apenas alguns dias, mas sim enquanto os gafanhotos continuarem a existir no mundo. A única maneira de acabar com este ataque dos gafanhotos de Abaddon é os atacantes terminarem de causar sua destruição. O tormento é tão excruciante que é comparável ao veneno de um escorpião, e o sofrimento será tão severo que as pessoas desejarão estar mortas. Eles procurarão a morte, mas não a descobrirão. É claro e consistente na Bíblia que os demônios existem. São entidades que se opõem à supremacia de Deus. Eles buscam realizar sua rebelião ímpia, influenciando as pessoas a viverem de maneiras que contradizem as intenções declaradas de Deus. Ao mesmo tempo, eles permanecem sob seu controle e podem ser usados para realizar o plano divino. Os cristãos devem se submeter a Deus e resistir às incursões de Satanás e seus asseclas. Como resultado, precisamos entender a verdade fundamental das Escrituras sobre o comportamento dos demônios e seus métodos de influência. Tendo consciência do trabalho dos demônios, somos ordenados a tomar uma posição em Cristo e opor-se a Ele, seja como indivíduos, corporações ou estruturas sociais. Agora, esses demônios têm livre reinado sobre a terra. Os demônios desejam nos manter afastados de Deus, promovendo o pecado, induzindo tentações, atormentando e nos assustando. Como seus equivalentes, a característica de um demônio é espiritual, imutável e imortal. Os demônios não são oniscientes e seu poder é limitado ao que Deus permite. Jesus Cristo veio à Terra para libertar os oprimidos do poder dos demônios. Agora esses demônios são liberados, embora com limites. Deus está no controle final. Nosso Pai no céu não é o destruidor, mas o próprio Deus trouxe essa destruição como parte de seu julgamento justo. Enquanto Satanás é maligno e poderoso, ele não é todo-poderoso. Abaddon não tem poder completo sobre os demônios do inferno, esses gafanhotos que emergem do abismo.
Mesmo nesse caso, os gafanhotos só são capazes de torturar suas vítimas, não podem realmente matá-las. Quem os segura? Mesmo em seu momento mais virulento, o destruidor não pode escapar do controle de Deus. Apocalipse 9, verso 12 até 15, nova versão internacional. O primeiro ai passou, eis que 2 ais ainda vêm depois dessas coisas. O sexto anjo tocou sua trombeta, e ouviu uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Os 4 anjos no rio Eufrates. Esse dia será um dia de ira, será um dia de agonia e angústia, será um dia de problemas e devastação, será um dia de trevas e escuridão, será um dia de nuvens e escuridão, será um dia de trombeta e grito de batalha. Este evento ocorre no rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio significativo mencionado na Bíblia. É conhecido como um lugar onde a civilização humana primitiva começou e sempre foi visto como um símbolo de vida e limites. Quando o Eufrates é mencionado no livro do Apocalipse, assume um novo significado. Torna-se um símbolo-chave nos eventos que a Bíblia prevê que acontecerão no futuro. Esta parte da Bíblia é fascinante e um pouco assustadora. Mostra um tempo em que Deus intervém e o mundo normal que conhecemos encontra o mundo espiritual de uma forma grande, levando a sérios efeitos para todas as pessoas. O propósito de liberar esses anjos é trazer grande destruição, pois eles têm permissão para matar 1/3 da humanidade. Mas a questão é: por que Deus permitiria a morte de 1/3 da humanidade? Não há relação necessária entre esses 4 anjos e os 4 anjos mencionados em Apocalipse 7, verso 1. Eles podem ser os mesmos 4 anjos, mas também é possível que não sejam. Quem quer que sejam, eles estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano do desencadeamento deste julgamento. Lemos, foram soltos. Isso supõe que esses são anjos maus. Embora isso possa não ser o caso, é provável que sejam anjos maus. Apesar de tudo, são instrumentos do propósito divino. Os gafanhotos demoníacos que foram detalhados anteriormente no Apocalipse só foram capazes de causar estragos nos seres humanos. No entanto, esses 4 anjos têm o poder de executar um massacre em uma escala sem precedentes. Esses anjos só são despertados quando Deus considera o momento apropriado para fazê-lo, e sua área de ação é limitada a uma porção específica da humanidade. Eles realizam a vontade de Deus no tempo designado. A passagem sobre os 4 anjos pode ser vista como uma representação do julgamento de Deus. Na Bíblia, os julgamentos de Deus são frequentemente retratados como um meio de trazer arrependimento e demonstrar seu poder e justiça. Por exemplo, Apocalipse 9, verso 20 até 21, menciona que as pessoas restantes não se arrependeram de seus pecados, apesar das pragas. Isso sugere que os julgamentos servem como um chamado ao arrependimento. Esta parte do Apocalipse é uma representação das consequências de se afastar de Deus e a importância do arrependimento. É uma forma de ilustrar a seriedade do pecado e a necessidade de a humanidade buscar a reconciliação com Deus. Apocalipse 9, verso 16 até 19, nova versão internacional. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, ouvi o número deles. E assim vi em minha visão os cavalos e os que estavam sobre eles. Os cavaleiros tinham couraças da cor do fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas, pelo fogo, a fumaça e o enxofre que saíam de suas bocas. Pois o poder dos cavalos está em suas bocas e em suas caudas. Pois suas caudas são como serpentes e têm cabeças, e com elas causam dano. Esse número deve ser levado ao pé da letra ou simbolicamente.
Pode ser que o número não deva ser levado ao pé da letra, mas sim sugere um exército tão grande que está além da contagem e maior do que qualquer coisa que os humanos já viram. Os cavaleiros usam couraças de vermelho fogo, azul jacinto e amarelo enxofre. As cabeças de seus cavalos se assemelham a cabeças de leões e de suas bocas saem fumaça, fogo e enxofre. Esses cavaleiros são descritos de maneiras estranhas e assustadoras. Isso cria uma imagem vívida de horror, destruição e um vínculo com forças malignas. O exército dos cavaleiros. Isso se refere a um exército normal ou sobrenatural. Estamos falando de um exército composto por humanos ou demônios. Se esta passagem descreve um exército regular de humanos, então a descrição estranha poderia ser sobre guerra moderna avançada. Talvez João esteja tentando descrever máquinas modernas da melhor maneira que sabe, resultando nesta história estranha e assustadora. No entanto, nenhum exército humano deste tamanho já existiu. O número total de todos os exércitos, de ambos os lados, no auge da Segunda Guerra Mundial, era de apenas 70 milhões. Em 1965, a China afirmou ter um exército e uma milícia de 200 milhões, mas muitos duvidaram dessa afirmação. Mesmo que tal exército fosse reunido e movido para o oeste, é difícil, embora não impossível, imaginar tal exército matando um terço da humanidade, talvez 2 bilhões ou mais. Portanto, pode ser mais seguro pensar nisso como um exército literal de 200 milhões, mas um exército demoníaco invadindo a Terra. Esta ideia segue a descrição anterior de um exército demoníaco como gafanhotos no capítulo. Apocalipse 9, verso 20 até 21, nova versão internacional. O resto da humanidade que não foi morta por essas pragas não se arrependeu das obras de suas mãos, de modo que não adoraram demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua imoralidade sexual, nem de seus roubos. Em geral, as pessoas não mostraram nenhum arrependimento ou mudaram seus caminhos, mesmo havendo muitos sinais claros e poderosos. Eles não deveriam adorar demônios ou ídolos, mas as pessoas continuaram adorando ídolos como se nada tivesse mudado. Eles continuaram adorando demônios, quer percebessem ou não. É surpreendente ver como as coisas parecem voltar ao que as pessoas consideram normal rapidamente após um grande desastre como um terremoto. Esquecemos rapidamente as lições que Deus nos ensina, até mesmo as lições que vêm com seus julgamentos. E as pessoas não se afastaram de seus assassinatos, uso de magia, comportamentos imorais ou roubos. Esta lista de malfeitos é uma forte crítica aos nossos tempos. De fato, nosso mundo moderno está cheio de assassinos, uso de drogas associadas à magia, comportamentos imorais e roubos, aqueles que escaparão deste julgamento. O uso de selos era comum em contextos oficiais. Por exemplo, um centurião romano teria afixado um selo a um documento que era destinado exclusivamente à revisão de seu superior. Se os selos fossem quebrados, a pessoa que recebesse a carta saberia que a carta havia sido alterada ou lida por alguém além da pessoa que a selou originalmente. Vemos o selo de Deus no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, cheio de visões e mensagens misteriosas, nos apresenta a ideia do selo de Deus de uma maneira muito especial e significativa. O selo de Deus serve como uma marca distintiva, significa que Deus está protegendo certos indivíduos que são seus seguidores autênticos. Este selo é mencionado nas visões do Apocalipse, particularmente durante os eventos tumultuosos e ominosos. É importante saber que este selo não é uma marca física, é mais como um distintivo espiritual. É uma forma de mostrar quem está realmente conectado a Deus e quem está sob sua proteção. A ideia de selagem no Apocalipse está enraizada em uma prática antiga, mas é dada um significado espiritual. Vai além de estabelecer meramente autoridade e autenticidade.
Trata-se de ser reconhecido como pertencente a Deus, particularmente durante tempos de dificuldades e adversidades. Este selo espiritual é uma representação poderosa de fé e proteção divina em um mundo caótico e incerto. Ao olharmos mais a fundo neste tópico, descobrimos que o selo de Deus é realmente importante. Mostra que Deus promete nos proteger e deseja que permaneçamos leais a Ele. Nos diz que, mesmo quando os tempos são difíceis, Deus marcou aqueles que são seus e os manterá seguros. Este conceito de selagem também é visto em Efésios 1, verso 13 até 14, onde está escrito: Nele, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e nele creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqui, o selo é equiparado ao Espírito Santo, dado aos crentes como um sinal de sua salvação e uma promessa de sua herança eterna. Lemos: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Esses servos de Deus receberão um selo protetor em sua testa, contendo o nome de Deus de alguma maneira. Apocalipse 14, verso 1. Então olhei, e eis que vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito em suas testas, significando a posse de Deus. Não somos informados exatamente qual é o serviço deles, mas os 144.000 são selados para um propósito específico e único. No entanto, a ideia geral de ser selado não se limita a eles. Um relato da selagem dos servos de Deus. Observa-se que o trabalho foi confiado a 2 anjos, enquanto alguns anjos foram encarregados de restringir Satanás e seus agentes, outro anjo era responsável por identificar e diferenciar os servos fiéis de Deus. Esses servos foram distinguidos pelo selo de Deus em suas testas, uma marca facilmente reconhecível para Deus. Este selo os separava, garantindo sua segurança e proteção durante os tempos mais difíceis. Muitos grupos diferentes reivindicaram ser os 144.000. Uma visão sobre a identidade dos 144.000 de Apocalipse 7 e Apocalipse 14 pode ser obtida a partir de certos fatos. Número 1. O grupo de pessoas referido como os filhos de Israel são descendentes do patriarca bíblico Jacó, que mais tarde foi renomeado Israel. Eles também são conhecidos como os israelitas. Apocalipse 7, verso 4. Número 2. Sua afiliação tribal é específica. Apocalipse 7, verso 4 até 8. Número 3. Durante o período da ira de Deus, eles serão protegidos e triunfantes, e encontrarão Jesus no Monte Sião em seu retorno. Apocalipse 14, verso 1. Apocalipse 14, verso 1, Bíblia ampliada. Então olhei, e eis que vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito em suas testas, significando a posse de Deus. Número 4, eles são celibatários. Apocalipse 14, verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são celibatários. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Foram comprados e redimidos dentre os homens de Israel como primícias santificadas e separadas para um serviço especial para Deus e o Cordeiro. Número 5, eles são o início de uma colheita maior. Número 6, eles são marcados por integridade e fidelidade. Apocalipse 14, verso 5. Juntos, é difícil argumentar que os 144.000 são simbólicos da igreja. O ato de selagem, conforme descrito no Apocalipse, significa uma marca divina de proteção e posse. Este processo de selagem simboliza uma preservação espiritual durante tempos de tribulação. Cada uma das 12 tribos de Israel contribui com 12.000 membros, significando completude na seleção de Deus. O número 144.000 é rico em simbolismo.
Na numerologia bíblica, 12 frequentemente representa a autoridade divina, completude, governança perfeita. Multiplicar 12 tribos por 12.000 membros de cada tribo sugere uma completude magnificada. A selagem dos 144.000 é um sinal da soberania de Deus e sua capacidade de preservar seus escolhidos em meio ao caos e destruição. Essa noção oferece conforto aos crentes, assegurando-lhes a proteção de Deus e a importância da fidelidade. Contraste com a marca da besta. O selo de Deus e a marca da besta, do livro do Apocalipse, mostram uma grande diferença entre o bem e o mal e entre o poder de Deus e o poder do mundo. O selo de Deus. O selo de Deus, mencionado em Apocalipse 7, verso 2 até 3, representa proteção e posse divinas. É dado aos fiéis seguidores de Deus, marcando-os como seus em um sentido espiritual. Ao contrário de uma marca física, simboliza um compromisso profundo e pessoal com Deus e seus ensinamentos. Possuir o selo de Deus indica uma salvaguarda espiritual durante tempos de provação e julgamento. É um sinal de ser escolhido por Deus, refletindo uma vida vivida de acordo com os princípios divinos. A marca da besta. A marca da besta, falada em Apocalipse 13, verso 16 até 17, é um sinal que mostra lealdade à besta, um mau caráter contra Deus. Significa afastar-se de Deus e escolher seguir o poder das pessoas no mundo, que muitas vezes não é certo ou bom. A marca da besta aparece no Apocalipse. A marca da besta é referida como a marca da besta, porque é trazida à existência por um homem que é referido como a besta. De acordo com as passagens bíblicas em Apocalipse 16, verso 2, e Apocalipse 19, verso 20, a marca da besta é um símbolo que distingue aqueles que adoram a besta. Apocalipse 13, verso 16 até 17, Bíblia ampliada. Também obriga a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, significando lealdade à besta, e que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Ele faz com que todos recebam uma marca. Uma marca será dada a todos sob o governo da besta e de seu associado. Esta marca é necessária para participar na economia e aqueles sem ela não poderão comprar ou vender nada. Somente aqueles que têm um número especial em uma parte visível de seu corpo e ou testa poderão negociar, e o número será marcado apenas naqueles que se envolvem na idolatria imperial. O número 666 é o nome codificado do ditador. Já discutimos seu significado, a natureza da escrita apocalíptica, até que ele chegue, quando sua identidade com essa figura será apenas óbvia demais, todas as tentativas de decodificá-lo são especulação inútil. Uma coisa é clara, ele ficará aquém da perfeição. 7. Em todos os aspectos. A palavra querigma, na língua grega antiga, refere-se a uma marca, mas não é comumente associada a pessoas. Assim, alguns a interpretam como uma marca simbólica. No entanto, a ideia de uma marca física ser necessária para comprar ou vender não é impossível e poderia ser prática. A tecnologia para dar às pessoas uma marca que lhes permita comprar e vender na economia eletrônica está disponível. Existem muitas maneiras diferentes disso acontecer, e tais programas são propostos e testados constantemente. Uma marca na mão direita ou na testa. Satanás não é um ser criativo. Tudo o que ele pode fazer é imitar Deus. Não estamos surpresos em descobrir que isso também é uma paródia satânica de algo que Deus fará. Imitar o selo de Deus sobre seu povo. Receber esta marca é como virar as costas para Deus. Mostra que você está escolhendo ficar ao lado daqueles que são contra Deus. Não é apenas uma marca que você pode ver em seu corpo. Realmente significa que você está vivendo sua vida contra o que Deus significa. O selo de Deus versus a marca da besta.
O selo de Deus representa a autoridade e proteção divinas, enquanto a marca da besta significa submissão ao poder corrupto e mundano. O selo de Deus é uma marca espiritual, denotando fé e obediência a Deus, enquanto a marca da besta é frequentemente interpretada como um sinal físico ou visível de conformidade com forças malignas. O selo de Deus significa salvação eterna e alinhamento com a vontade de Deus, enquanto a marca representa ganho temporal ao custo de condenação espiritual. Qual é o propósito do selo de Deus? É assim que você sabe que é escolhido. A revelação de Jesus Cristo foi dada a João por Deus para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Este livro está cheio de mistérios sobre as coisas que estão por vir. O que significa ter o selo de Deus na minha testa? Semelhante a como Deus protegeu seu próprio povo em Goshen das pragas, ele também estaria com eles enquanto o mundo enfrentava seus julgamentos. Em Apocalipse 7, no meio de João revelar o que acontecerá no fim dos tempos, saber o que isso significa para essas 144 mil pessoas é crucial. Mas o que isso significa para você? Deus colocou seu selo em você? Devemos aprender o que significa ser selado por Deus. Então vamos descobrir o que significa. Qual é a provisão do selo de Deus? Existem 3 coisas que o selo de Deus lhe proporciona, e identificaremos a partir desta passagem em Efésios 1, verso 13 até 14. O selo de Deus nos dá inclusão. Como um crente em Cristo, você é considerado parte dele. Isso implica que tudo o que pertence a ele também pertence a você. Por exemplo, por causa de sua conexão com Cristo, a justiça dele torna-se sua justiça também. O que o selo de Deus significa para viver nos últimos dias? Identifica o que você deve estar fazendo de maneira muito semelhante aos 144 mil no Apocalipse. É necessário que você sirva como testemunha dele. A seguir está uma explicação do que ocorre após os 144 mil serem selados em Apocalipse 7. Apocalipse 7, verso 9 até 14, Nova Versão Internacional. Depois destas coisas olhei, e eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando ramos de palmeira em suas mãos. E clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, ao redor dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, gratidão, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: esses que estão vestidos com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Temos os cânticos dos santos e dos anjos nesta ocasião. Os santos louvaram a Deus por salvar um grande remanescente de judeus da infidelidade e destruição. A postura desses santos que louvam estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, diante do Criador e do Mediador. Durante a adoração religiosa, devemos nos considerar na presença especial de Deus. Para nos aproximarmos de Deus, devemos fazê-lo por meio de Cristo, pois Ele é o mediador entre nós e Deus. Sem um mediador, os pecadores não seriam capazes de se aproximar do trono de Deus. Seus hábitos. Eles estavam vestidos com vestes brancas e seguravam ramos de palmeira em suas mãos. Isso representa sua justificação, santidade e vitória, assim como os conquistadores costumavam aparecer em seus triunfos. Quando os servos fiéis de Deus tiverem lutado o bom combate da fé e terminado sua carreira, farão tal aparência gloriosa no final, sua ocupação. Eles clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro.
Isso pode ser interpretado como um hosana, expressando bons desejos para o sucesso do interesse de Deus e de Cristo na igreja e no mundo, ou como um aleluia, louvando a Deus e ao Cordeiro pela grande salvação que eles providenciaram. Tanto o Pai quanto o Filho estão unidos nessas louvações. O Pai planejou a salvação, o Filho a comprou, e aqueles que a desfrutam devem e louvarão o Senhor e o Cordeiro publicamente e com fervor apropriado. Aqui está o Cântico dos Anjos, onde, observe, os atendentes estão diante do trono de Deus servindo a Ele e aos santos. Sua postura é muito humilde e expressiva da mais alta reverência. Eles se prostraram diante do trono com seus rostos e adoraram a Deus. Veja, as criaturas mais excelentes de todas, que nunca pecaram e estão sempre diante dele, não apenas cobrem seus rostos, mas se prostram diante do Senhor. Portanto, nós, como criaturas frágeis e insignificantes, devemos nos aproximar de Deus com humildade e profunda reverência. Devemos nos prostrar diante dele e mostrar tanto um espírito reverente quanto um comportamento humilde em todas as nossas abordagens a Deus. Seus louvores. Eles concordaram com os louvores dos santos e disseram seu próprio amém a eles. No céu, há uma perfeita harmonia entre anjos e santos. Além disso, eles acrescentaram: louvor, glória, sabedoria, gratidão, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Eles reconhecem os atributos gloriosos de Deus, sua sabedoria, seu poder e sua força. Eles reconhecem que as perfeições divinas de Deus são dignas de bênçãos eternas, louvores e glorificação, conforme confirmam sua concordância com um amém. Ao observarmos o que está sendo feito no céu, devemos começar a nos preparar para tal trabalho, voltando nossos corações para ele, praticando-o frequentemente e ansiando pelo tempo em que nossos louvores e felicidade serão perfeitos naquele mundo. Por que essa cena é tão importante? Seu selo, ou marca, vem com um propósito que se torna mais urgente e necessário à medida que vemos o dia se aproximando. Você já parou para pensar sobre o propósito por trás do seu selo ou marca? É incrível como algo tão simples como uma marca ou selo pode ter tanto significado e importância. Você está marcado, você está selado, você foi selado. Você é de direito de Deus. A esperança do céu é sua. À luz do fato de que você foi marcado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus, encorajo você a tornar possível que Deus o use como sua testemunha em todo o mundo. Foi a última coisa que Jesus compartilhou com seus seguidores antes de ascender ao céu, e deve ser a coisa mais importante para você e para mim focarmos até que ele retorne. Atos 1, verso 8, Bíblia ampliada. Mas receberão poder e capacidade quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas para contar às pessoas sobre mim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas passagens nos mostram que os 144.000 serão pessoas que sobreviverão à grande tribulação. Eles não são santos fiéis que viveram e morreram ao longo das eras anteriores. Os membros da igreja hoje estão incluídos nos 144.000. Muitas igrejas e grupos alegaram que seus membros, ou uma proporção de seus membros, compõem os 144.000. No entanto, não devemos confiar apenas nas reivindicações humanas. É importante considerar o que a Bíblia diz sobre quando os membros da Igreja de Deus são selados em comparação com quando os 144.000 serão selados. Igreja, selada com o Espírito Santo agora. Os membros da Igreja também são selados. Paulo descreveu os membros em Éfeso. Efésios 1, verso 13. Nele, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e nele creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Mais tarde, ele lhes diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Efésios 4, verso 30. Escrevendo para os membros em Corinto, Paulo falou de Jesus Cristo, que também nos selou e deu-nos o Espírito em nossos corações como garantia. Segundo Coríntios 1, verso 22. Ele também nos selou e deu-nos o Espírito em nossos corações como um penhor. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são marcados como cristãos genuínos, filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Romanos 8, verso 14 até 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão que os leve novamente ao medo, mas receberam um espírito de adoção, como filhos e filhas, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa selagem ocorre no batismo, quando alguém recebe o Espírito Santo após se arrepender de seus pecados. Atos 19, verso 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Uma distinção importante é que os membros da verdadeira Igreja de Deus são selados por Ele para a vida eterna quando recebem e seguem a orientação do Espírito Santo. A salvação é limitada apenas aos 144 mil. É importante notar que a salvação não é limitada aos descendentes da antiga nação de Israel, mas indivíduos de todas as raças e nações podem alcançá-la. No entanto, o povo de Israel ainda é altamente valorizado por Deus. Além dos 144 mil mencionados na Bíblia, haverá também uma multidão inumerável de indivíduos justos que estarão diante de Deus em vestes brancas. Apocalipse 7, verso 9 até 13. Apocalipse 3, verso 4 até 5. Mas você ainda tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas roupas, ou seja, não contaminaram seu caráter e integridade pessoal com o pecado, e elas andarão comigo vestidas de branco, porque são dignas, justas. Aquele que vencer o mundo, acreditando que Jesus é o Filho de Deus, será vestido com roupas brancas, e nunca apagarei seu nome do livro da vida, e confessarei e reconhecerei abertamente seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos, dizendo que ele é um dos meus. Esta grande multidão consistirá de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante de Cristo, o Cordeiro. A pergunta é feita sobre sua origem. A resposta é que estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes, tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Eles servirão diante do trono de Deus por causa de sua resposta a Deus. O que fará tantas pessoas se voltarem para Deus durante a tribulação? A Bíblia revela que 2 representantes de Deus, chamados de 2 testemunhas, profetizarão em nome de Deus por 3 anos e meio. Apocalipse 11, verso 3. Durante toda a turbulência e circunstâncias difíceis que acompanharão a tribulação, o ministério desses servos de Deus trará a adição de muitos filhos e filhas à família eterna de Deus. Essas pessoas virão tanto dos 144 mil quanto da multidão inumerável. Por que Deus faz isso? A Bíblia sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. No livro de Jó, por exemplo, Deus permite que Satanás teste Jó, o que, em última análise, leva a uma compreensão e fé mais profundas de Jó em Deus. Isso pode ser interpretado como Deus usando o mal ou o sofrimento para um bem maior, embora não endosse ou crie necessariamente o mal em si. É um tópico complexo que frequentemente leva a discussões sobre livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A reconciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza de Deus como amoroso e justo é frequentemente referida como o problema do mal na Bíblia. A Bíblia aborda isso de várias maneiras. Por exemplo, Romanos 8, verso 28 diz:
Sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso sugere que Deus pode trazer o bem do mal ou do sofrimento. Além disso, o conceito de livre-arbítrio, como visto em Gênesis com a história de Adão e Eva, implica que o mal e o sofrimento são frequentemente o resultado das escolhas humanas, em vez de atos diretos de Deus. A coexistência de um Deus amoroso e justo com o mal e o sofrimento é um dos tópicos mais debatidos. A história sobre os 4 anjos do rio Eufrates é uma parte muito importante da visão de João sobre o futuro. Esses anjos foram especificamente escolhidos e prontos para um momento específico para realizar uma grande tarefa. Esta parte da história é bastante intensa e nos deixa um pouco inquietos. Realmente mostra quão fortes e severas podem ser as decisões de Deus. Pontos-chave a considerar nesta narrativa incluem o significado simbólico do rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira entre nações e frequentemente associado a conflitos e guerras. A libertação dos anjos marca um tempo de grandes mudanças e caos, um tema comum no livro do Apocalipse. Refletindo sobre esta passagem, somos confrontados com o mistério e a profundidade do plano de Deus, conforme revelado nas Escrituras. A visão dos 4 anjos serve como um lembrete da onipotência e soberania de Deus, que está no comando até das forças mais poderosas do universo. Esta narrativa nos incentiva a ponderar sobre os temas maiores do julgamento divino, redenção e o triunfo final do bem sobre o mal. É um chamado à reflexão pessoal sobre nossas próprias vidas e nosso próprio lugar no plano de Deus. Como Apocalipse 13, verso 9 diz: "Se alguém tem ouvidos, ouça." Este é um convite para ouvir, entender e responder às verdades profundas encontradas na palavra de Deus. No geral, os 4 anjos no rio Eufrates não são apenas uma história do passado, é uma mensagem viva e relevante para hoje. Isso nos convida a continuar aprendendo e a estudar a Bíblia cuidadosamente para que possamos entendê-la melhor. Fazendo isso, podemos aprender mais sobre os ensinamentos de Deus e encontrar ajuda para a nossa vida cotidiana. Vamos estar ansiosos e abertos para aprender mais e fortalecer nossa fé. A China tem um papel nos tempos do fim. Muitas pessoas que estudam as profecias bíblicas acham que uma sessão em Apocalipse 16, verso 12 até 16, pode estar falando sobre a China nos últimos dias. Esta parte da Bíblia descreve uma batalha enorme e importante chamada a Batalha do Armagedon. Acontece no final de um tempo difícil chamado a Tribulação, após o 6º julgamento da taça. Nesse ponto, o rio Eufrates secará. Isso permite que os reis do Oriente atravessem o rio seco para invadir o Oriente Próximo e avançar em direção a Israel. É a frase "reis do Oriente" que faz muitas pessoas pensarem na China. Eles acreditam que o exército chinês ou um grupo liderado pela China usará esta oportunidade para avançar rapidamente para o oeste e unir forças com o exército do Anticristo. Nos tempos do fim, muitas nações tentarão a conquista. Em última análise, sua luta será contra Deus. A tribulação será um período tumultuado de guerras, desastres e julgamento divino, mas Deus tem tudo sob controle, como assegura o Salmo 2, verso 2 até 6. Salmo 2, verso 2 até 6. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: "Vamos romper os seus grilhões e lançar fora as suas cordas." Aquele que está sentado no céu ri, o Senhor zomba deles. Então ele lhes fala em sua ira e os aterroriza em sua fúria, dizendo: "Eu mesmo instalei meu rei em Sião, meu santo monte." Enquanto refletimos sobre as poderosas e, por vezes, assustadoras imagens e mensagens do livro do Apocalipse, somos chamados a considerar a profundidade da nossa fé e a força da nossa convicção.
O Apocalipse, com seus símbolos enigmáticos e profecias poderosas, nos oferece uma visão do confronto final entre o bem e o mal, a justiça divina e a rebelião. Nos capítulos que exploramos, vimos a severidade do julgamento de Deus, a libertação de forças demoníacas e a promessa de proteção para aqueles que são selados com o selo de Deus. Este livro, no entanto, não é apenas um relato de destruição e dor, mas uma promessa de redenção e vitória final. Através das tribulações, o amor e a justiça de Deus brilham, oferecendo esperança e salvação aos fiéis. Somos lembrados de que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está no controle e seu plano eterno visa trazer a paz e a renovação para toda a criação. Que estas palavras sirvam como um lembrete da importância de manter nossa fé inabalável e de viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Que possamos ser como os 144.000, marcados pela integridade e fidelidade, prontos para seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Que a nossa vida seja um testemunho do amor e da graça de Deus, um farol de esperança em um mundo que tanto precisa de luz. Ao nos despedirmos deste estudo, deixamos um convite à reflexão e à ação. Que possamos buscar diariamente a presença de Deus, confiando na sua proteção e no seu propósito. Que assim como os santos e anjos que adoram diante do trono, possamos levantar nossas vozes em louvor e adoração, reconhecendo que a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E hoje, se você nunca virou as costas para este mundo ímpio e esta geração ímpia, você nunca saiu e fez um compromisso com Jesus. Quero dar a você uma oportunidade para fazer isso. Não caia na armadilha do diabo. Salve-se desta geração perversa. Eu sei que há aqueles que precisam fazer isso. Não vamos esperar. Esta pode ser sua última oportunidade. Você quer escapar da ira de Deus, dos julgamentos que estão caindo sobre uma nação que rejeita a Cristo. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!